Neco de formação, eu não sabia. Você não viu que ele é alto, forte, musculoso, olhos verdes, né? É o estilo do... É o padrão dos ginecologistas obstetras, entendi. Mas ele foi presidente da SOGES e da Fibrasco. Pessoal, vamos deixar para vocês conversarem depois um pouquinho. Bom dia a todos, né? Estamos dando início às reuniões que são feitas de forma sistemática da Comissão de Saúde. E hoje nós temos uma reunião um pouco diferente, onde nós convidamos alguns segmentos da sociedade. Peço desculpas se alguns ficaram esquecidos, mas são todos bem-vindos para participar, para discutirmos e tentarmos chegar a um ponto de equilíbrio e verificar como que nós podemos ajudar, somando forças, para que o Hospital de Clínicas que temos na cidade de Bauru passe a ser um hospital de fato, um hospital aberto na sua totalidade, um hospital cumprindo a sua função social de atendimento, um hospital que também possa cumprir a sua função de ensino junto aos jovens da Faculdade de Medicina de Bauru. Foram convidados de uma maneira inicial o senhor prefeito municipal, Clodoaldo Gazeta, presidente da OAB Bauru, doutora Márcia Negrisoli Poletini, o senhor promotor de Justiça da Saúde Pública de Bauru, Enilson Cumono, a senhora diretor do Departamento Regional de Saúde RS6, a senhora Doroti Vieira Alves Ferreira, presidente da Associação Paulista de Medicina, doutor Marcos Cabelo dos Santos, senhor diretor da Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar, FAMESP, doutor Antônio Rúgulo Júnior, a diretora do Hospital Estadual de Bauru, doutora Débora Cavalcante Rosa, o senhor superintendente do Hospital de Reabilitação de Anomalias Crâniofaciais da USP, doutor Carlos Ferreira dos Santos, o senhor coordenador do curso de Medicina da USP Bauru, professor doutor Luiz Fernando Ferraz da Silva, e a senhora Ana Cláudia Ferreira de Almeida, e 2 representantes do movimento estudantil que previamente foram, eles mandaram a identificação, uma vez que estamos numa situação diferenciada, onde as reuniões são feitas de forma virtual, e nós temos várias situações acontecendo, então temos um limite de abertura de links, né? Também foram convidados o presidente da CIB e da CDL. E se alguém ficou aí sem a gente convidar, a gente já pede desculpa e nas próximas reuniões faremos a inclusão. Então, como foi dito, por conta da Covid, todas as audiências públicas e reuniões das comissões são realizadas por videoconferência com transmissão ao vivo da TV Câmara, canal 10, Claro Net, canal 3.1, sinal aberto digital, e pelo YouTube TV Câmara Bauru, ou pelo site desta Casa de Leis, www.bauru.sp.leg.br. E os interessados a participarem, né, podem participar com comentários, sugestões, via WhatsApp do Legislativo também, cujo telefone é 14 98119 5511. Damos por aberta essa reunião e quero deixar claro que o grande intuito é verificarmos como podemos somar forças para buscarmos a abertura na totalidade desse hospital. Não simplesmente uma abertura por períodos de Covid e com tempo limitado. Eu acho que passou da hora desse hospital ficar aberto. Inúmeras vezes, não só por um governador, por governador, por vice-governador, por secretário de saúde do governo do estado de São Paulo, por dirigentes da USP, ficou claro que esse hospital seria aberto. Agora está na hora das pessoas cumprirem as suas promessas. E é um compromisso, não vou dizer nem promessa, cumprir os seus compromissos. É um compromisso que envolve vidas. Nós não temos déficit de leitos de hoje. Nós temos relatos anotados desde 2007 de uma grande carência de leitos de enfermaria e de UTI. Não é possível que durante a Covid acabaram as outras patologias, elas não acabaram. Nós tivemos aí um aumento de leitos para a Covid de baixa complexidade e um detrimento de leitos das outras patologias que acometem a população de um modo geral. Mas hoje, em especial,
nós gostaríamos de ouvir os senhores que queiram se manifestar e tirarmos aqui um ponto convergente de como o Legislativo, o segmento civil das sociedades organizadas e os jovens estudantes da USP, como que nós podemos atuar para termos esse hospital aberto. Essa Casa de Leis já fez as suas moções de apelo ao senhor governador do Estado de São Paulo, deve passar na próxima sessão para a assinatura de todos os vereadores. Também fizemos ao reitor da USP, entendemos que a USP tem sim a sua responsabilidade. Foi ela que construiu, ela é ela é a gestora e a mentora da Faculdade de Medicina, então ela também tem o seu papel. Se ela vai se ajeitar com o Estado, se ela vai se ajeitar com a União para o hospital ficar aberto, para nós não tem problema nenhum. E muito menos para os munícipes que estão esperando o atendimento adequado. O que precisa é ser aberto. Se existe alguma dificuldade política de passar um termo, de não passar um termo, eu acho que isso tem que ser resolvido. E essa Casa de Leis fará todos os movimentos que lhe são cabidos, inclusive, se houver necessidade, e nós estamos tentando, agendar uma reunião com o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, tentando agendar uma reunião com o presidente da Comissão de Saúde da Alesp, e, se houver necessidade, levaremos em mãos ao senhor governador e ao senhor reitor da USP as moções de apelo. Eu agradeço a todos e gostaria de abrir a palavra. Eu vou nominar aqui os presentes para a gente ter uma sequência. E pediria que a gente tivesse um pouquinho de organização no tempo. Eu acho que 5 minutos é o suficiente para que cada um tenha que as pessoas consigam se manifestar, né? Presentes. E agradeço a gentileza, eu sei que o secretário de Saúde tinha um compromisso, mas está presente, doutor Sérgio Henrique, a presidente da OAB, a senhora Márcia Negrisoli, o doutor Enilson Cumono, promotor de justiça, o presidente da PM, doutor Marcos Cabelo, coordenador do curso de medicina, doutor Luiz Fernando, representante do movimento estudantil, a senhora Carolina Peroldi, representante também do movimento estudantil, a senhora Carolina Carvalho, presidente da CIB, agradeço ao Reinaldo, a presença é muito importante, e se as pessoas forem chegando, a gente vai anunciando. Eu vou seguir aqui a sequência que eu tenho em mãos, aqui não é por importância, por nada não, eu tenho um roteirinho aqui. O secretário de Saúde do município, o doutor Sérgio Henrique, gostaria de fazer uso da palavra? Ou o representante, doutor Sérgio, porque eu sei que tinha reunião de transição. Presente a vereadora Chiara Ranieri, nosso presidente da casa, doutor Segala. Então vamos lá, a hora que ele chegar ele fala. Doutora Márcia, presidente da OAB, gostaria de fazer uso da palavra. Vocês estão me ouvindo? Bom dia, doutora Thelma. Me ouvem bem? Ouvimos, doutora Márcia. Muito obrigada. Que bom. Muito bom dia a todas e todos. Quero agradecer o convite da doutora Thelma a participar dessa importante reunião, que, na verdade, demonstra uma união de esforços, né, de entidades civis, representantes da sociedade civil e de todos os demais instituições que têm esse papel importante nesse momento da nossa cidade. O Hospital das Clínicas, na visão da nossa entidade, da OAB, é importantíssima a sua continuidade, não apenas como um hospital de campanha, mas também como um hospital que vai ter uma função de atender as mais diversas especialidades, né? Tirando essa sobrecarga do sistema de saúde local, e também uma importante função de hospital-escola, e que nós devemos esse respeito aos estudantes da Faculdade de Medicina também. Então, o que eu quero dizer é que a OAB está ao lado de toda a cidadania, ao lado da população e ao lado de todos que querem o melhor para a nossa cidade e o melhor para a saúde pública da nossa cidade. Então, sendo um movimento apartidário,
mas de união de esforços, nós estaremos juntos com todos, contribuindo naquilo que nós podemos contribuir. Apenas gostaria de mencionar que a OAB possui uma comissão estadual de relacionamento com o governo do estado de São Paulo, e aí, até por orientação do nosso presidente estadual, que é bauruense também, Dr. Caio Augusto Silva dos Santos, nós fizemos uma solicitação, né, de intervenção da nossa comissão numa interlocução também com o governo do estado de São Paulo, e no nosso entendimento o melhor caminho seria a Casa Civil para tanto. Então eu só queria, doutora Thelma, fazer, né, esse registro da ação tomada por enquanto pela nossa instituição, com esse pedido, né, de interlocução da nossa comissão estadual, e também dizer que nós estamos aí junto com outras entidades, né, no movimento, no Comitê Não Fecha HC, que está sendo coordenado pelo CAFEU, né? E também nessa importante interlocução para a união de esforços. Então, agradeço a oportunidade aqui de falar pela nossa instituição e reforço que nós estamos ao lado da cidadania, assim como preconiza a nossa lei federal que regulamenta a nossa instituição. Então, contem com a OAB e nós sigamos juntos aí em prol do não fechamento do Hospital das Clínicas. Obrigada. Agradecemos a doutora Márcia e não poderíamos esperar nada de diferente da doutora Márcia e da OAB, que veio de encontro à soma de esforços. Queríamos registrar também a presença do vereador Marcos de Souza e do deputado federal, Rodrigo Agostinho, também na sala de bate-papo. Doutora Thelma. Oi? Pois não? O doutor Sérgio? Sim, doutora. Tá. Doutor Sérgio, o senhor gostaria de fazer uso da palavra? Eu queria pedir permissão. Claro. Eu só queria, como eu me informei, já oficiei, eu estou numa reunião de transição aqui na Secretaria Municipal de Saúde, com a nova equipe de governo. Eu só queria dizer que a Secretaria de Saúde também tem interesse, talvez mais do que todo mundo, né, na abertura definitiva do Hospital de Clínicas, porque ela impacta de maneira muito negativa a falta de leitos no município, né, e isso causa vários problemas a nós da rede, né. Então eu queria pedir primeiro permissão para não permanecer na sala, que eu estou numa reunião, eu parei a reunião para poder estar só fazendo essa fala rapidamente minha, mas o que precisa da Secretaria da Saúde até dia 31 de dezembro, no qual estou como secretário ainda, não medirei esforço para que isso possa acontecer, a abertura definitiva do Hospital das Clínicas. Obrigado. Agradeço, doutor Sérgio. Já tinha entrado em contato telefônico, deixando clara a reunião que eles têm de transição, mas também havia deixado pronto que estaria ali firme e forte para somar esforços para que não haja o fechamento desse hospital. Doutor Enilson Kumono, gostaria de fazer uso da palavra? Está presente? Sim, bom dia a todos. Doutora Thelma, Carolina, doutor Sérgio Henrique, doutor Marcos Cabelo, doutora Márcia Negritoli, a OAB, os demais presentes. O tempo é curto, eu só quero expor a parte do Ministério Público. Basicamente, a gente tem algumas ações em andamento contra a Fazenda Pública do Estado, onde a gente discute isso. Infelizmente, nas ações, nas audiências de conciliação, em que o Estado é representado pela Secretaria de Estado da Saúde e pela Procuradoria-Geral do Estado, as conciliações não têm sido viáveis porque o secretário executivo de Saúde de Estado, doutor Eduardo Ribeiro Adriano, e o coordenador Osmar Miquil, já conhecidos, nomes conhecidos aqui da nossa região, só que trabalham em São Paulo, nem conhecem bem a nossa realidade aqui, eles insistentemente falam nas audiências que não há possibilidade de abertura do HC. E eu venho batendo na tecla da necessidade de que isso é um escárnio para a população bauruense, para todos nós, um hospital daquele porte, no cartão postal da cidade, e as UPAs lotadas e as filas há décadas, né, que a gente tem de pessoas precisando de internação. O nosso processo atualmente está numa fase com possibilidade de bloqueio de patrimônio. O último laudo que eu juntei supera 27 milhões
de dívida, de multa diária contra Estado, município e FAMESP, para que, nessa decisão já transitada em julgado, para que os três solidariamente sejam responsáveis por fornecer leitos para diminuir essas filas das UPAs. O que acontece? Só para se entender o contexto. No meio dessa insistência do Estado de que não vai abrir, o governador esteve aqui no dia 8 de outubro e anunciou, inesperadamente, que o hospital ficará aberto, sim. A partir disso, eu comecei a peticionar nos autos, conversar com a Secretaria de Estado e eles se recusavam a me receber. Né? Pedi audiência em São Paulo, eles dizem que não vão me receber. Tudo bem, para conversar, para tentar entender o que está acontecendo, e simplesmente dizem que não vão receber. Então, o processo caminhou, eu fiz alguns pedidos, juntei, inclusive, os orçamentos da saúde privada. A Beneficência Portuguesa se prontificou, então, a fazer os atendimentos da população do SUS, que está nas UPAs, às custas do dinheiro público, já que não tem abertura da HC, já que não tem ampliação de leitos. O Estado recorreu dessa decisão, a juíza deferiu, ainda não a transferência para os leitos privados, mas deu uma decisão dando a entender que vai fazer o bloqueio e vai seguir nesse sentido. O Estado agravou de instrumento, fez um agravo, e no último dia 25 de novembro, agora recente, decisão do desembargador Firmino Magnani Filho, que já estava prevento, porque julgou a apelação da nossa ação civil pública, indeferiu o agravo, dizendo que o Estado já tem uma demora verificada e que não se justifica, então, porque o Estado está pedindo como se fosse uma proteção para que o tribunal não permita bloqueio de patrimônio. E o tribunal já disse não. Se for necessário, vai bloquear sim, porque existe uma demora já verificada nesses autos que não se justifica pelo Estado. O que é interessante, após essa decisão, então o próprio secretário executivo, Eduardo Ribeiro Adriano, e Osmar Miquio, me telefonaram e pediram uma audiência comigo aqui. Vieram de São Paulo ontem e fizemos uma reunião aqui pela manhã toda, com a comitiva da Secretaria Estadual de Saúde, exatamente para tentar me convencer de que o HC não é possível ser aberto. Por N razões, aqueles argumentos que eles já trazem, né? Porque precisa de uma lei, porque sem uma lei não é possível fazer uma destinação orçamentária, etc. Falei, não adianta vocês alegarem a própria torpeza, a própria negligência, porque é o Estado que teria a iniciativa de oferecer uma lei para transformar em autarquia, seja para o que for, para poder ter uma destinação orçamentária. E esse projeto da década de 80 foi entregue em 2012, então não tem desculpa, né? Então é necessário abrir, ainda que sejam alguns andares, mas de forma definitiva. Isso ficou bastante claro para ele. Porque senão vai ter que ter um bloqueio mesmo. E outra coisa, um outro argumento muito importante, que é bom que todos saibam, do setor de engenharia, demonstra que para abrir alguma coisa, 3 milhões e pouco. E para estrutura definitiva, para corrigir as falhas das obras, são necessários 12 milhões 350 mil. 12 milhões 350 mil. Ofereceram um cronograma de 4 anos de execução dessa obra, sem possibilidade de começar ainda, porque não disseram de onde vai tirar o dinheiro. Só que, veja, são 12 milhões no olhar da própria secretaria, não vou nem discutir esse valor. Mas, veja, eles aprovaram e fizeram pagamento agora para a FAMESP por 120 dias de hospital de campanha, um contrato de 9 milhões. Como é que se o Estado gasta 9 milhões, 9, 10 milhões para 120 dias de hospital de campanha e diz que não tem 12 milhões para abertura definitiva? Isso é inadmissível. Né? Isso é um desperdício de dinheiro público, isso é um absurdo. É isso que eu argumentei aqui com o secretário, expliquei que a gente não vai aceitar esse tipo de despesa e esse tipo de desculpa.
É necessário abrir e eles têm que fazer, porque a burocracia é com eles, seja projeto de lei para transformar em autarquia, seja o que for necessário, eles têm sempre as desculpas deles, né? E saíram daqui bastante convencidos de que nós, Ministério Público, não vamos aceitar esse tipo de desculpa e vamos prosseguir dentro do processo tudo que a gente puder fazer para que haja a abertura do HC ou que pelo menos os pacientes sejam atendidos com dignidade. Tá bom? Basicamente é isso. Obrigado. Agradecemos, doutor Enilson, sempre prestativo. E é isso mesmo, doutor Enilson, nós temos que verificar qual a maneira para que haja abertura de fato. Quanto custou esse hospital? Agora, quanto custou a inoperância desse hospital? Quantas vidas custaram? Então, é muito bem colocado. Agradeço. Olha, nós vamos chamar todo mundo. Eu peço um pouquinho de tranquilidade para a gente fazer uma sequência aqui. A sequência está sendo meio aleatória mesmo, tá? Agora, não sei se gostaria de fazer uso da palavra, o presidente da Associação Paulista de Medicina, Dr. Marcos Cabello, se quiser fazer uso da palavra, tem 5 minutos. Dr. Marcos? Está ouvindo? Dr. Marcos Cabello? Estou escutando. Tá. Alô? Alô, está escutando? Perfeito, doutor. Muito obrigado. Antes de mais nada, doutora Thelma, é um prazer muito grande estar aqui com a senhora, com o doutor Segala, com esses amigos muito queridos, tá? Que a gente veio conhecendo nesse período que eu estou à frente da Associação Paulista de Medicina. Então, eu gostaria de agradecer muito essa oportunidade e o privilégio da gente estar presente, até porque a senhora esteve ao nosso lado desde o primeiro momento em que foi instituído o curso de medicina, né, doutora Thelma? E a Associação Paulista de Medicina, como entidade pública, vem juntamente com todos esses personagens fundamentais na sociedade civil, no Ministério Público, tá? Mostrar que é a importância da comunidade de Bauru para o nosso governo estadual. E aí eu quero também falar que o doutor José Luiz, o nosso presidente da Associação Paulista Estadual, o doutor César Fernandes, que é o presidente da AMD, estão acompanhando de muito perto esse movimento que nós estamos iniciando. E eu gostaria de começar falando que o nosso mote deve ser "não fecha o HC", que é o nosso comitê a quem eu e o Cafeu, né, temos o privilégio de pertencer. E se a gente vai conseguir que isso ocorra por uma autarquização do Hospital das Clínicas, né, doutor Nilson Kumono, se ele vai ser feito por algum outro movimento, não importa. Esse hospital, ele é definidor para a cidade de Bauru, não só na questão assistencial, viu, gente? Como médico, como especialista, a gente não imagina o ganho para a comunidade, para o grupo de médicos, para a população, para a área de saúde, ter um hospital do porte da USP, juntamente com o curso de medicina da USP. Eu estava conversando com o doutor Luiz Fernando, o nosso querido professor Burns, de uma live que nós tivemos ontem sobre a questão das vacinas. Todos que falaram eram professores, docentes que saíram da USP. Então, para Bauru, para reciclagem de nós médicos, para a comunidade, para melhor assistência, o curso de medicina é fundamental. E para o curso de medicina poder exercer seu trabalho, a gente precisa de uma estrutura hospitalar. Então, precisamos da sociedade civil, precisamos do nosso braço político, precisamos do doutor Nilson à frente. Doutor Nilson, o senhor não está sozinho. Conte com os bauruenses que, como o senhor, lutam pela dignidade da população. Então, para finalizar essa minha fala, eu gostaria de deixar bem claro, no momento em que nós abrimos um hospital de campanha, talvez tenha sido, uma reflexão, viu, gente? Tenha sido um erro. Nós deveríamos ter lutado para o Hospital Covid ficar no hospital estadual e o Hospital das Clínicas ser aberto como um hospital de especialidades, como é o destino dele. Se vai precisar de 10 milhões, doutor Nilson, ou se falou até em 30 milhões, isso nós temos os nossos gestores, nós temos os nossos políticos.
A gente tem que mostrar que já faz mais de 20 anos que nós temos uma estrutura parada e que um custo incomensurável para a nossa cidade, no sentido da saúde e da formação. Então, a PM, doutora Thelma, está junto com a senhora, está junto com os outros pares para lutarmos para a realização dessa grande obra e para a concretização do nosso curso de medicina da USP de Bauru. Muito obrigado. Nós que agradecemos e também não esperávamos nada diferente da Associação Paulista de Medicina e do Dr. Marcos Cabelo. Professor Luiz Fernando Ferraz da Silva, gostaria de fazer uso da palavra, que é coordenador do curso de Medicina da USP de Bauru. Sim, então, inicialmente, muito obrigado, doutora Thelma, pelo convite, a todos os membros da Comissão de Saúde, da Câmara de Vereadores de Bauru e a todos os colegas que estão presentes nessa reunião. Eu queria fazer alguns comentários em relação ao processo do curso, mas antes de eu começar com esses comentários, eu queria fazer um agradecimento especial aos alunos do curso de Medicina de Bauru, que têm se mobilizado de forma intensa pela questão do Hospital das Clínicas, pelo lançamento do movimento em defesa da abertura do HC de Bauru. Eles têm mostrado que, além de excelentes alunos da nossa universidade, eles também entendem a responsabilidade social que eles têm e conseguiram aí ao longo das últimas semanas fazer uma intensa mobilização de diferentes setores da sociedade bauruense, o que é sem dúvida fundamental para esse movimento de abertura. Para comentar alguns aspectos especiais relacionados à universidade, eu sei que vários de vocês já conhecem essa história, mas eu acho que é importante a gente lembrar. Esse curso de medicina em Bauru, ele já é um anseio de longa data da sociedade bauruense e eu ouço falar dele. Eu sou natural de Jaú, então eu tenho família, toda a minha família materna é de Jaú, e eu já ouço falar disso há tempos e tive o privilégio agora de participar nesse momento na coordenação. E esse curso, quando foi criado, quando ele começou a ser gestado, ele começou a ser gestado de uma forma diferente de qualquer outro curso na Universidade de São Paulo. Todos os outros cursos da USP na área médica e na área de saúde, eles foram desenhados para um certo grau de autossuficiência. Então, a universidade sempre acabou abraçando toda a estrutura, né? Então, o exemplo típico é o nosso curso, o próprio curso de odontologia na FOB, o curso da medicina em São Paulo, em Ribeirão, o Hospital das Clínicas em São Paulo e em Ribeirão, por exemplo, eles têm todas as especialidades médicas. Quando o curso de Bauru foi planejado, ele foi planejado para ser desenvolvido no contexto do Sistema Único de Saúde. Uma situação única, o primeiro curso da USP depois do SUS. E a ideia discutida entre a gestão da USP, entre, na época, o nosso reitor, que era o professor Zago, e o governador do estado, que era o Geraldo Alckmin, com a interlocução importante aí da diretoria da FOB, que era a professora Cidinha, e do deputado Pedro Tobias, foi de que esse curso fosse uma corresponsabilidade para o desenvolvimento de um curso integrado no SUS. Isso foi desenhado e a USP trabalhou neste processo. Nesse processo, qual que era o papel da USP? Primeiro, garantir toda a parte técnica de formação, o que inclui aspectos estruturais, e parte desses aspectos estruturais, depois eu vou até colocar no chat para todos os participantes, incluir a criação de um moderno laboratório de habilidade e simulação, que hoje é o mais avançado da USP, entre todos os campos. Tá? Foram mais de 5 milhões de reais de investimento nisso. Toda a reestruturação de corpo docente,
Então, essas garantias eram coisas que a USP deveria fazer para garantir o curso. Isso foi feito. O curso foi aprovado em 2017, a primeira turma entrou em 2018. Nós estamos caminhando para o 4º ano do curso, um momento que começa a ser fundamental para os alunos a inserção hospitalar. Dentro dessa inserção, é fundamental que a gente use a estrutura do sistema de saúde. O que era previsto para isso? As unidades de saúde, nós temos convênios com a prefeitura desde o começo. Estruturas hospitalares, a gente tem usado parte do hospital estadual, parte do hospital de base. A USP nunca quis ser, nesse processo, criar um curso que fosse introspectivo. Reflexo disso, o HC, a estrutura de atendimento proposta para o HC, não é de um hospital autossuficiente. Em que sentido? Ele não é um hospital que vai ter todas as especialidades que eu preciso para formar o meu aluno. É um curso de corresponsabilidade da universidade com o serviço de saúde, com o poder público, que inclui a Secretaria Estadual e a Secretaria Municipal. Por quê? Se a gente tem uma grande demanda de saúde em Bauru, por exemplo, por cirurgia pediátrica, por neurocirurgia, por hemodiálise, por uma série de outras áreas, é fundamental que temos o hospital que ele foque em algumas dessas áreas. A gente precisa ter urgência e emergência no hospital das clínicas? A gente tem um hospital de base, talvez não. A gente precisa ter obstetrícia, a gente tem uma maternidade vinculada ao SUS, totalmente reformada, pronta, como um excelente campo. Então, essa integração do sistema de saúde é que a gente vai buscar. E foi nesse contexto que a USP aceitou o desafio de entrar nessa parceria. Então, o curso de medicina, ele não é só da USP, ele é da USP, mas ele também é da sociedade, né? Ele é de Bauru acima de tudo. E nesse contexto, a gente tinha uma responsabilidade adicional, que é a criação da Faculdade de Medicina de Bauru, né? Como uma unidade independente do ponto de vista administrativo. E dentro de todos os acordos, recursos para isso viriam da própria universidade e também do acordo de que o Estado assumiria a parte gerencial, assistencial do Hospital das Clínicas, como ele faz através de certa dotação para os outros hospitais das clínicas da USP, e a USP teria a sua participação na gestão acadêmica e de ensino deste processo. Orçamentos que seriam liberados a partir dessa assunção pelo poder público fariam com que nós tivéssemos toda a estrutura para criar administrativamente a Faculdade de Medicina. Doutor, mais 2 minutos. Estamos com os alunos no nosso 4º ano, e eu já vou concluir, estamos com os alunos no nosso 4º ano, entrando numa parte em que a atenção hospitalar é fundamental para a formação e precisamos que o governo tenha a sensibilidade de cumprir a sua parte do acordo, viabilizando esse importante campo de estágio para os alunos, esse importante campo de assistência para a população, para que, de fato, essa parceria entre a universidade e o Estado reflitam aquilo que a gente quer, não só para os estudantes de medicina, mas que fundamentalmente a gente quer para a população baruense, para o sistema de saúde de Bauru. Formar o aluno é uma consequência deste processo e é uma coisa que nós, como universidade, sabemos fazer e vamos fazer se nós tivermos todos os artífices, todos os partícipes cumprindo o seu papel dentro daquilo que foi programado inicialmente para esse curso. Era isso que eu queria inicialmente, estou à disposição para outras perguntas para a gente conversar. Muito obrigado. Agradeço ao professor Luiz Fernando e entendo a posição do senhor, mas está na hora da USP e do governo do Estado sentarem à mesa e resolverem o problema. Porque é um problema que vem se arrastando e cada hora um diz que a culpa é do outro. Então está na hora de botar na mesa e botar esse hospital para ser aberto de fato. Contamos com o senhor para que haja a pressão necessária da reitoria da USP para que se cumpram os acordos.
Nós estamos juntos para se só em cumprir os relação a esse seu comentário, então, Estamos juntos. Na verdade, a reitoria da universidade, eu tenho acompanhado isso, porque além de ser coordenador do curso, eu sou assessor direto do pró-reitor de graduação na USP. Então, eu faço parte da administração central. Nós temos tido reuniões repetidas com a reitoria, com a Secretaria de Saúde, com o governo do Estado. E aqui eu quero agradecer as palavras e a atuação do Dr. Enilson pelos comentários deles, porque o que a gente ouve da Secretaria é bem parecido com o que o Dr. Enilson ouviu e relatou aqui. Então, não sou nem eu que estou relatando algumas questões burocráticas que são colocadas do ponto de vista político. E isso é uma coisa que eu gostaria de reforçar aqui, já que nós estamos num ambiente político, é que, como o Dr. Enilson falou, 12 milhões, 20 milhões, 30 milhões, a gente pode discutir o valor que quiser. Nós estamos no estado que tem o maior PIB do país, nós estamos numa situação, é óbvio que nós estamos numa situação emergencial, a gente pode falar de pandemia, etc., mas se a gente tivesse dividido esses 12 milhões por ano, desde que o curso foi criado em 2017, o investimento do Estado seria menor do que foi o investimento da USP nesses anos para a criação do curso. Nós fizemos todos os investimentos que nós precisamos fazer. Depois eu vou compartilhar, inclusive, um dos sites aqui que tem alguns desses detalhes. Nós agradecemos. E é por isso que eu acho que é muito importante esse momento, porque é um momento político, é um momento em que nós precisamos mobilizar a sociedade civil, os atores como o Ministério Público que está aqui acatado, e as forças políticas, porque as forças políticas são importantes na definição de estratégias políticas. É por isso que nós temos contado, esperamos também continuar contando com medidas efetivas, tanto da Câmara de Vereadores de Bauru, do Executivo de Bauru, da Assembleia Legislativa do Estado, que nós também estamos tentando mobilizar com os nossos parceiros da universidade e da própria Secretaria de Estado da Saúde. Nós agradecemos Bauru vem se mobilizando há mais de 20 anos. E, no mínimo, há uns 6 anos, nós estamos fazendo uma pressão muito significativa junto à classe política e vamos continuar fazendo. Agora, precisa também que a USP exponha, de fato, tudo o que está acontecendo. Não pode só a USP ficar sabendo. A gente conta com essa exposição e nós faremos o nosso papel de maneira firme. Tenho certeza que nenhum dos vereadores dessa Casa de Lei vai se furtar disso aí. O Reinaldo Cafeu, presidente da Associação Comercial e Industrial de Bauru. Rodrigo Agostinho, chamo já, viu, Rodrigo? Ok, muito obrigado, doutora Thelma, pelo convite. Eu estou aqui em nome da Associação Comercial e Industrial de Bauru, mas também representando, e eu fui nomeado coordenador por parte do Comitê Não Fecha Bauru. Nós temos inúmeras entidades participando, entre elas 2 que estão aqui conosco, que é a Associação Paulista de Medicina e a OAB, mas também estão conosco, além da Associação Comercial, o CRC, que é o Conselho Regional de Contabilidade, também temos o Sindicato dos Contabilistas, a administração do Bauru Shopping, a Senag, nós temos também o Ciesp conosco, temos o CDL, o Sincomércio, também o Sindicato dos Empregados no Comércio e agregou ao nosso grupo também os representantes dos alunos da USP. Bom, essa história, a doutora Thelma sabe que, além de presidente da Associação Comercial, também sou comentarista, acompanho há 20 anos a vida diária, política e econômica da cidade, e nós tomamos a iniciativa de criar esse comitê exatamente porque nós cansamos também de todo esse arranjo. Se a gente rememorar a costura que foi feita para que houvesse o curso de medicina pública aqui em Bauru, havia uma possibilidade, ou melhor até, uma composição em que o município assumiria a gestão do hospital de base, nós teríamos o hospital de clínicas assumido pelo Estado, e ali os políticos da época alardearam, né, que era uma conquista, e é mesmo uma conquista,
e não bastasse ter um curso de medicina, passamos a ter 2, inclusive o privado. Só que de lá para cá, o que se observou foi que aqueles mesmos atores que usaram os holofotes não conseguiram sequenciar. E de promessa em promessa, isso foi se arrastando. A Covid, de certa maneira, criou um fato novo, que foi a necessidade de amparar, complementarmente a questão da saúde. Porém, da mesma maneira que a doutora Thelma se sente indignada, a sociedade também se sente indignada. E aqui eu falo com uma parte do segmento da sociedade civil organizada. Então, nós não queremos mais aconchavos, coisas de gabinete, posicionamentos que posterguem atitudes heróicas. Nós queremos coisas reais. O governador do estado esteve em Bauru dia 8 de outubro. Fala dele. Esse hospital não fechará. Mas tem que consertar o telhado, tem que pôr 12 milhões. Como sociedade, nós contribuímos com os nossos tributos. Nós queremos a devida aplicação desses tributos. É óbvio também que a gente sabe de uma pequena, não diria disputa, mas uma busca de um protagonismo, precisa ser equacionado. De um lado, tem a FAMESP, que quer encampar, e do outro lado, a própria USP tem interesse na autarquização. E se nós não trabalharmos as questões envolvendo essa estrutura, quer ela a costura para virar faculdade de medicina e aí ter liberdade orçamentária, qualquer outra. Como sociedade, como representante das entidades, nós queremos que isso ande. E a nossa disposição, doutora Thelma, de participar hoje, de ter essa fala, é que nós estaremos à disposição. Se tiver que ir até o governador, se tiver que mover a classe política, se nós tivermos que fazer um movimento local, eu entendo que esse movimento tem que ser também regional, há um interesse das prefeituras do nosso entorno. O que não dá mais é para desperdiçar recursos públicos e adiar questões tão importantes como esta da saúde. Sabemos que estamos na transição de um prefeito para outro, mas o prefeito Gazeta, o doutor Sérgio, que esteve aqui, eles têm um compromisso com a cidade, independentemente de quem venha pela frente. Então, nós não queremos mais enrolação, nós queremos coisas objetivas e pragmáticas, como é a iniciativa privada. 2 mais 2 dá 4, 4 mais 4 dá 8, não tem um jeitinho, não tem questões que se contornam. Ou a gente enfrenta juntos, equacionando cada barreira, ou nós vamos daqui 6 meses fazer uma nova audiência para falar as mesmas coisas. Não dá mais. Obras públicas adiadas, situações emergenciais que não são trabalhadas, nós temos que parar com o falatório e ir para a prática. Então, nosso movimento, comitê Não Fecha HC, vai ser levado em frente. Se nós pudermos nos unir e todos irem juntos, acho que isso fica mais forte e cria mais força. Mas se a gente sentir também que um ou outro quer ter protagonismo porque quer ser o pai ou mãe da criança, nós não participaremos. Mas a nossa disposição é de participar, e falo aqui em nome de entidades respeitadas que, no mínimo, gera 70%, 80% do PIB dessa cidade. Nós temos força política não partidária, força econômica, queremos trazer também os funcionários, a classe trabalhadora, e queremos estar junto com os alunos, os estudantes, porque não dá mais para adiar. Nossa disposição, doutora Thelma, é ajudar, mas nós temos pressa. Muito obrigado pela oportunidade em falar nessa audiência. Agradeço ao Reinaldo Café. Está corretíssimo, não dá mais para esperar. Não tem mais jeito que esperar. Não dá mais para ouvir balela, não dá mais para nego fazer do ouvido da gente um centro de depositar promessas, né? Isso não tem mais jeito. Está corretíssimo, e conte com essa Casa de Leis de maneira a somar também ao movimento que vocês fizeram. E o intuito desta reunião realmente é aglutinar forças. Sabemos que uma andorinha não faz verão, mas uma revoada é um negócio espetacular. A hora que colocarmos todas as cidades do entorno, com representantes políticos, a hora que colocarmos a sociedade civil organizada, através do movimento que vocês estão fazendo, junto com os estudantes,
nós vamos receber aquilo que é merecido. Os impostos nós pagamos, né? Se faltar um centavo, vem todo mundo babando para buscar. Então, é importante que dê retorno à sociedade. Deputado federal Rodrigo Agostinho. Gostaria de fazer uso da palavra? Por favor, doutora Thelma, cumprimentar os vereadores. Estou vendo aqui o vereador Marquinhos. Rodrigo, um minutinho, deixa só que eu estou fazendo aqui. Esqueci de dizer que o vereador que vai assumir agora em janeiro, pastor Edson Miguel, também se encontra presente. Desculpe, vereador. Obrigado, Rodrigo. Pode continuar. O vereador Pastor Miguel, então. Saudar as entidades que estão aí. Estou vendo a APM, a CIB, a OAB, a USP, o Ministério Público. Saudar os alunos que estão liderando esse processo, e faço isso na figura da Carolina, que tem me cobrado bastante nas redes sociais. Eu tenho ido atrás de uma série de situações relacionadas a esse hospital, né? Mas algo que eu gostaria de chamar a atenção de todos eu fui estudar o orçamento do governo do estado para o próximo ano, e de maneira muito clara, o orçamento desse hospital não cabe dentro do orçamento da USP. A USP está com cortes significativos de orçamento, e algo que me assustou assustadoramente é que o governo do estado está cortando o orçamento dos hospitais de Bauru em torno de 15%. Isso mesmo, 14,7%. Então, nós estamos com uma previsão de corte no orçamento das demais unidades hospitalares da cidade. Isso inclui hospital de base, hospital estadual e maternidade Santa Isabel. Então, assim, nós estamos com um problema muito sério. Nós temos hoje cerca de 50 pessoas, uma média que está dando ao entorno de 50 pessoas aguardando uma vaga aqui em Bauru por dia. Uma parte dessas pessoas acaba sendo atendido pela rede privada, uma parte pela região. Todos os dias alguém liga, e provavelmente liga nos gabinetes dos vereadores, também cobrando a situação de alguma vaga. Os leitos das UPAs, que são apenas leitos de espera, estão virando leitos hospitalares. Então, assim, a gente está com um problema que pode ser ainda muito maior do que essa história de abre ou não abre o hospital, né? As atuais estruturas hospitalares de Bauru não estão recebendo recursos para investimento, estão recebendo 3 vezes a tabela SUS, mas a tabela SUS é super defasada, estão recebendo apenas recursos de custeio, e o ano que vem vai ter um corte significativo. Então, assim, esse corte de 15% é um desastre para o atendimento. A FAMESP vai acabar fechando o leito se for mantido esse corte no orçamento. Então, eu tenho procurado alguns deputados estaduais para verificar se é possível reverter isso. Da mesma forma, eu tenho conversado com 2 assessores do governador, o assessor Antônio Embaçaí, que é o assessor parlamentar do governador Dória, e o assessor para o interior, para assuntos do interior, que é o Vignoli. E a situação realmente é muito delicada. O Hospital das Clínicas, eu entendo que a cidade precisa lutar pela abertura definitiva. Ele tem tudo para ser um hospital de baixa e média complexidade, um hospital geral, um hospital que tenha, com essas características, possa ser um hospital universitário, mas também um hospital que possa cumprir com essa falta de vagas que nós temos na região. Nós teremos mais um hospital, provavelmente daqui de 1 a 2 anos, sendo entregue, que seria um hospital de longa permanência, que na campanha chegou a ser dito várias vezes pelo Dr. Raul como um hospital do idoso, mas a ideia é que seja realmente um hospital de longa permanência, que é o Hospital Manuel de Abreu, que está aí em obras, em reforma, mas o que está faltando hoje mesmo na rede de Bauru é um hospital geral, né? E por isso que o Hospital das Clínicas precisa ser aberto. A solução que foi encontrada de autarquização que foi encontrada aqui ao lado, em Botucatu, a situação lá era completamente diferente. A situação ali, você tinha um hospital que era bancado pela universidade, pela Unesp. A Unesp não estava fazendo mais concursos, o orçamento da Unesp não dava conta de manter a estrutura hospitalar, que é cara,
e aí foi criado esse formato de autarquia para poder dividir e você ter dentro do mesmo prédio servidores da Unesp e servidores da Secretaria de Saúde. Os servidores da Unesp vão se aposentando e, em tese, o Estado deveria estar contratando mais profissionais para estar suprindo essas vagas. O Estado não está fazendo isso em Botucatu, tá? Então, isso é muito claro. Não dá para a gente pensar em abrir o Hospital das Clínicas com base em emendas parlamentares. Eu tenho emendas para poder destinar, mas são emendas de custeio. Você não consegue custear um hospital inteiro com emenda parlamentar. A gente precisa de uma garantia de funcionamento de longo prazo, né? Não são recursos extraordinários que vão manter um hospital funcionando. Mas eu, de maneira muito clara, eu acho que a gente deveria todos que estão aqui e outras autoridades, inclusive da região, eu acho que a gente deveria ir até o governador e mostrar a força da cidade, né? Eu acho que a gente não deve ir sozinho, né? Eu já tenho conversado com a assessoria dele, com o secretário de saúde, as respostas são muito evasivas, de uma maneira muito clara. Mantido o orçamento que está em discussão na Assembleia Legislativa de São Paulo, não tem recurso nem para manter funcionando o Hospital das Clínicas e vai ter que ter corte de leitos nos demais hospitais de Bauru. Então, a situação realmente é assustadora. Eu acho que a gente precisa ser transparente em relação a isso. A gente ouve falar muita coisa em Bauru que tem leitos sobrando nos hospitais aqui e que não... E que esses leitos, enfim, não estão sendo disponibilizados por falta de recurso. Acontece que isso não é verdade, os hospitais realmente estão cheios em Bauru. Levaram para o Hospital das Clínicas esse ano apenas os casos mais leves de Covid, porque o hospital tem problemas sérios de rede de ar comprimido, rede de oxigênio. O hospital tem problemas que precisam ser equacionados, não são problemas de outro mundo. O Hospital das Clínicas tem uma UTI muito boa, que pode ser colocada em funcionamento, mas eles têm levado para o Hospital das Clínicas apenas os casos mais leves. Agora, isso é algo que precisa ser equacionado, né? Se vai ser através de uma OS, como é a FAMESP, ou se vai ser através de uma outra instituição, se vai ser através do Estado, isso é uma decisão que cabe ao governo do Estado, mas não dá para aceitar fechamento, nem de escola, nem de hospital, né? Então, assim, eu acho que a gente deveria tirar, talvez, uma deliberação no sentido de ir para cima. Ofícios várias entidades fizeram, né? Estou vendo aqui a Márcia, a doutora Márcia falando do ofício que ela encaminhou ao vice-governador. Eu também encaminhei ofícios, várias entidades aqui, a própria Câmara encaminhou ofício, mas eu acho que o governador precisava saber que a cidade de Bauru não está contente com essa situação precisa ser resolvida. Está acontecendo um fenômeno aqui na região que a gente olha muito para os hospitais de Bauru, mas a região que utiliza os hospitais de Bauru começaram a perceber que essa falta de vaga seria muito ruim, né? É muito ruim, e começaram a voltar a investir nas santas casas regionais, né? Então, assim, se a gente tivesse mais vaga, com certeza a gente estaria atendendo mais pacientes. A gente está com uma demanda reprimida que não é apenas a demanda reprimida de Bauru, é uma demanda reprimida da região. As santas casas da região estão atendendo pacientes, inclusive de Bauru, e isso realmente nos assusta, né? Então, apenas gostaria de fazer essa consideração. Acho que essa questão do orçamento do Estado também é uma questão que precisa ser olhada com atenção, porque mesmo que o governador decida que vai manter o hospital aberto, se não tiver orçamento, isso não vai parar de pé, isso vai ter problema lá na frente. Nós precisamos garantir o hospital não apenas para os alunos de medicina, obviamente, para ter o curso de medicina precisa ter hospital. Muitos alunos já estão atuando na rede municipal, já estão atuando nos outros hospitais estaduais de Bauru, mas nós precisamos de maneira muito clara dessas 50 vagas que estão faltando para atender Bauru e para atender a região, né? Então, isso é essencial que aconteça e quero me colocar à disposição de todos para ajudar nesse trabalho. Hoje pela manhã já cobrei mais uma vez o assessor do governador Vignoli, que está prometendo uma resposta, mas essa resposta ainda não veio, tá? Então, era isso que eu queria apenas pontuar e cumprimentar a comissão da Câmara Municipal de Bauru por essa iniciativa. Obrigado, deputado federal Rodrigo Agostinho. E eu acho que o intuito é esse mesmo, é somarmos força e irmos até quem tem que ir e dizer, olha, assim não vai dar para ficar.
Como é que vão resolver esse babado aí? É basicamente isso. Doutora Thelma, eu poderia fazer uma pequena pergunta para o deputado? Claro, doutor Marcos Cabelo. Pode ficar à vontade. Antes de mais nada, é um prazer, viu, deputado Agostinho, ter o senhor aqui entre nós. Mas eu queria fazer uma pergunta para o senhor e saber se o senhor poderia trabalhar a favor do nosso hospital. Nós sabemos que o SUS, ele é tripartite, tá? Quer dizer, a União também responderia por esse trabalho, pela essa atividade do SUS. O senhor teria a possibilidade de estar trabalhando em nível federal para a gente trazer o SUS também como um agente na abertura e na manutenção do hospital? Nós temos conversado muito com o Dr. Rubens Cury, inclusive ele conversou com o Fignoli, conversou com o secretário da Saúde hoje, do Estado de São Paulo, e nós estamos tentando chegar no Cauê Macris, na Assembleia. Então, esse movimento político já está sendo feito, viu, deputado federal? Agora, eu queria saber, o senhor em Brasília, como um deputado federal de Bauru, que tem acesso ao Ministério da Saúde, o senhor pode fazer alguma coisa para colocar o SUS também como um dos agentes desse hospital? Muito obrigado, deputado. Por favor. Obrigado, doutor Cabelo. Apenas só para esclarecimento, uma parte dos recursos que o governo do estado paga as contas da rede hospitalar de Bauru já é recurso do governo federal, né? Então, é importante dizer, o governo federal, existe uma forma, existe toda uma pactuação do Sistema Único de Saúde. O governo federal já alimenta, uma boa parte dos hospitais de Bauru, do atendimento em Bauru já é feito com recursos do governo federal. É que o governo federal não deposita o dinheiro na conta do hospital estadual, na conta da FAMESP, o governo federal deposita esse valor na conta da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, e a Secretaria de Saúde faz os pagamentos, a pactuação do Estado. Então, assim, esses recursos já existem. Agora, o Estado precisa, obviamente, toda vez que é aberta uma porta nova, né, é aberta uma clínica, um ambulatório médico de especialidades, enfim, é importante que haja uma nova pactuação, né? Então, se o Hospital das Clínicas, de fato, tiver as portas abertas em definitivo, ele vai começar a fazer o que a gente chama de faturamento, né? Então, ele vai fazer os atendimentos, vai fazer o faturamento, e uma parte desses recursos virá do governo federal. Certo. Então, assim, o que a gente precisa é que o governo do estado abra o hospital, vai ser feito o credenciamento disso na rede SUS, né? E aí, com certeza, os recursos vão vir. Eu posso ajudar muito nessa fase do credenciamento. Então, assim, eu tenho ajudado muito nesses 2 anos a credenciar muitos serviços nas Santas Casas da região. Então, as Santas Casas da região querem fazer um serviço novo para o SUS, elas demandam e o Ministério da Saúde avalia e publica uma portaria específica. Então, assim, apenas para dizer, quando a gente fala que o hospital estadual é mantido com dinheiro do Estado, não é só do Estado, né? Então, é dinheiro do SUS, então vem o dinheiro do governo federal para isso. A gente tem tido recebimento também de emendas. O ano passado eu consegui muitas emendas de bancada, essas emendas de bancada estão sendo debatidas agora. Ontem teve uma reunião longa, tanto eu quanto o deputado Capitão Augusto, nós pedimos recursos para os hospitais daqui de Bauru, de emendas de bancada, mas as emendas de bancada é um valor extra, é um valor fora do custeio, né? Você não pode manter um hospital achando que com o valor extra de emenda você vai manter um hospital, né? Então, assim, a situação realmente é delicada. Eu estou muito preocupado com essa questão do orçamento. Semana passada eu me reuni com a FAMESP aqui em Bauru, e a FAMESP disse de maneira muito clara, com esse corte de orçamento, a FAMESP vai ter que fechar setores inteiros do hospital de base e do hospital estadual. E eu acho que isso a gente também não pode aceitar. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Nós sabemos, sim, que vai ter um corte em torno de 14,67% de recursos para o hospital estadual e o hospital de base. É uma redução de atendimento, isso é vexatório. E é importante mesmo essa soma de forças. Entrou na sala a representante da DRS 6, a senhora Fabiola, gostaria de fazer uso da palavra?
Bom dia a todos, obrigada, doutora Thelma, cumprimento a todos em nome da doutora Thelma. Fiquei um tempo, porque acho que a pessoa não sabia que era eu que ia representar a Doroti, então ficou um tempo aguardando, mas tudo bem. Desculpa, pedimos desculpa que nós estamos no limite, bem? Não é fácil, não. Estamos ouvindo, pedimos desculpa se houve algum contratempo aí, mas essa maneira é nova para a gente, às vezes a gente pisa na bola, perdão. Não, mas não tem problema. O corte é de 2%, tá? Nós estamos discutindo junto aos hospitais para que não tenha, que tenha o mínimo possível de prejuízo da assistência, porque existe a redução administrativa que a gente pode estar fazendo. Isso ainda está em tratativas. Caiu o link. Caiu. A internet dela parece ter travado, doutora. Tá. Começamos com outro, esperamos ela voltar. Eu acho melhor a senhora passar para outro. Tá, jóia. Tá, obrigado. Representante do movimento estudantil, se quiser fazer uso da palavra, terá por 5 minutos. A senhora Carolina Peroldi de Matos. Bom dia. Eu gostaria de primeiro passar a palavra para minha colega Carolina Carvalho e depois eu faço as complementações. Então, inverter na ordem, Carolina Carvalho, tem 5 minutos para suas considerações. Carolina? Acho que ela também está sem internet. Gostaria de agradecer, primeiramente, o convite para a gente poder participar da reunião. Eu e a Carolina estamos aqui representando os estudantes de medicina da USP de Bauru. Estamos tendo problema também. Voltou. Pode continuar, Carolina. Vocês me ouvem? Sim, pode continuar. Sim. Então, nós começamos essa movimentação nas últimas semanas através do movimento HC Não Pode Morrer, que é um movimento dos estudantes de medicina para a abertura integral do Hospital das Clínicas. Então, a partir disso, a gente tem feito mobilização de agentes políticos, de agentes da sociedade, para que todo mundo possa entender a importância desse hospital para a saúde pública de Bauru e para o curso de medicina da USP. Nós partimos de uma defesa irrestrita e integral do Sistema Único de Saúde, da saúde pública e da qualidade de saúde prestada para a população. Então, nós temos buscado mobilizar os diversos setores para que isso possa acontecer. A gente entende que isso é urgente, que não pode esperar mais, e o que nós desejamos é isso, é uma saúde que seja feita a partir do direito dos cidadãos, então que seja a partir de uma gestão pública, exercida com parceria com a universidade, para que a qualidade da saúde ofertada para o cidadão seja efetivada. Excelente. Obrigado, Carolina. Acho que é o anseio de todos nós, a gente fica muito contente de poder participar com vocês, viu? A Carolina Peroldi gostaria de fazer algum complemento? Pois não, Carolina? Eu vou complementar. Então, como a Carol bem falou, nós somos um movimento de estudantes que começou a se organizar há alguns dias pelas notícias que começaram a sair na TV, né, na mídia, sobre o fechamento do hospital de campanha e o fechamento do Hospital das Clínicas, que não entraria em funcionamento logo depois, contrastando com a fala do governador, que veio a Bauru no dia 8 de outubro e disse que o hospital continuaria funcionando, que ele não fecharia. Desde esse momento, nós entendemos que era nossa responsabilidade, como o professor Luiz Fernando falou e a Carol falou, era nossa responsabilidade como alunos de
nos posicionarmos contra o fechamento do hospital e também darmos uma devolutiva para a população, no sentido de que estamos fazendo alguma coisa, estamos tomando a responsabilidade que nos cabe. Desde então, nós temos Caiu a internet, né? Doutora, Oi. O programa travou aqui, provavelmente por instabilidade na internet. Tá. Ele provavelmente vai fechar e abrir de novo. Só um minutinho, tá? Pois não, agradecemos. Explicavam o HC. Ah, sim. Só um minutinho, por gentileza. Espera um pouquinho para voltar. Luiz, depois também da Carol acabar, eu queria completar a minha fala, que o meu também caiu quando eu estava falando. É porque você apertou perto aqui, ó. Prontinho, Carolina. Voltou? Voltou, Carolina. Então, de onde eu tinha parado, nós começamos a falar com os bauruenses e de forma que muitas vezes eles não sabiam o que seria o Hospital das Clínicas, o que era o Hospital das Clínicas, e eles conheciam aquele hospital como o prédio azul, ou o elefante azul, ou o predião do centrinho que está parado desde 2012. Então, a gente foi até eles, na verdade, explicar o que está acontecendo, qual é a nossa posição, explicar a importância de eles se unirem a nós para reivindicar esse hospital para Bauru. E, de forma geral, a gente tem notado muita adesão e muita comoção das pessoas nas ruas, elogios enfim, muito aceite ao que a gente tem falado. Junto a esse trabalho de base que a gente tem feito, de fazer, enfim, carreata, carro de som, ir nas rádios, buzinaço, cartazes, panfletos, nós fomos atrás de algumas autoridades. Na semana passada, tivemos reunião com a doutora Thelma Gobi, que está aqui, e nessa reunião foi dito que hoje aconteceria, né, que a Câmara Municipal estaria à nossa disposição. Conversamos com a OAB também. Na semana passada, junto a outro colega do movimento, eu estive numa reunião com o Dr. Pedro Tobias e o do Rio Madalena, para falar sobre o projeto de lei que transforma o HC de Bauru em autarquia. Tiramos nossas dúvidas e ele prontamente também se colocou à nossa disposição.
Como vários nomes aqui já foram citados, então o Dr. Rubens Cury, o deputado Marco Vignoli, o vice-governador Rodrigo Garcia, mesmo o governador João Dória. A gente tenta contato, mas se é difícil para vocês, imagine para nós. Mas somos insistentes, estamos insistindo em fazer essa ponte, em fazer esse contato. O deputado Rodrigo Agostinho sabe que eu mesmo mandei mensagem para ele, fui conversando, então nós seguimos assim, não vamos parar, a ideia não é parar, não deixar esse hospital fechar, e o movimento continua. No momento a gente está sem muitos dos alunos aqui, o que dificulta um pouco as coisas. E também por conta da pandemia, temos que fazer muitas reuniões online, mas a ideia é que no começo do ano os alunos voltem para Bauru e a gente possa se mobilizar com maior quantidade e em mais tempo. Obrigada. Agradeço as duas Carolinas, né, pela fala. E acho que, por gentileza, algum vereador presente gostaria de fazer uso da palavra? Vereadora Chiara, o vereador... Thelma, seu microfone está mudo. Está mudo? E agora? Continua mudo? Oi? Continua mudo? Agora sim, agora sim. Tá. Então tá bom. Alguém presente gostaria de fazer uso da palavra? Algum vereador presente? O vereador Segala gostaria de fazer uso da palavra. Fique à vontade, vereador. Excelente. Bom dia a todos. Cumprimento todos os que estão nos vendo e nos ouvindo. Eu quero destacar duas falas aí que me sensibilizaram. A fala do Reinaldo Cafeu e a fala do deputado Rodrigo Agostinho. Eu penso o seguinte, eu entendo que há duas possibilidades de um movimento ser vitorioso nesse sentido que nós estamos trabalhando aqui. Um é através da justiça. E aí o doutor Enilson já fez um resumo do que está acontecendo na justiça. A justiça tem possibilidade de impor ao Estado algumas obrigações, mas a justiça, como todos nós sabemos, ela segue um rito e tem um ritmo, não é, que não é necessariamente aquele que a gente deseja que seja o mais rápido possível. O outro movimento que pode dar certo é o movimento político. Mas o movimento político, ele se faz por pressão. E pressão, me parece, é um pouco diferente daquilo que se está pensando, né? Eu ouço muito falar em ir ao governo, fazer reunião com o governo, conversar com o secretário, enviar ofício, enviar moção da Câmara, as entidades fazerem ofício. Minha impressão é que nada disso produz resultado efetivo. Na minha opinião, o que produz resultado efetivo é pressão política. E pressão política se faz através de algo chamado voto. O que o político teme é voto. Então, o que eu entendo que pode dar resultado é um movimento que o Reinaldo Cafeu sinalizou, e eu não sabia que ele estava na coordenação, fico satisfeito de saber, porque esse movimento precisa mesmo de uma coordenação para que o esforço seja dirigido numa direção. Eu quero trazer aqui a minha experiência pessoal. Eu sou aluno da primeira turma da Faculdade de Engenharia de Bauru. E eu fui um
dos que trabalhou para trazer a faculdade de engenharia para Bauru. Eu era estudante secundarista, eu e os meus colegas fizemos parte de um movimento que visou, um movimento da cidade que visou trazer a faculdade para cá. E nós, por exemplo, estudantes daquela ocasião, nós percorremos a Rua Batista de Carvalho, estabelecemos ali vários pontos na Rua Batista de Carvalho, coletando assinaturas para uma carta enviada ao governo com milhares de assinaturas reconhecidas, aqui nome, título de eleitor, tudo direitinho, milhares de assinaturas, isso tudo está documentado, existem livros hoje guardados na Unesp que mostram o que foi feito naquela ocasião. Nós percorremos o comércio de Bauru pedindo dinheiro aos comerciantes e com esse dinheiro nós lotamos o governo do estado com, na época, telegramas. Foram feitos milhares de telegramas que chegavam ao governo do estado e o governo então via que era muita gente que estava envolvido nisso. E cada uma dessas pessoas representa voto, não só o seu, como também voto dos seus familiares, das pessoas com que ele se relaciona. Isto fez pressão em cima do governo. Eu me lembro também, naquela ocasião, quando os estudantes da Faculdade de Medicina de Botucatu fizeram uma reivindicação ao governo do estado para instalação de aparelhagens na Faculdade de Medicina, e eles fizeram, então, uma relação do que eles precisavam, fizeram um ofício e foram entregar ao governador. Só que eles foram entregar a pé. Saíram cerca de 50, 60 estudantes de medicina de Botucatu a pé para ir levar a carta ao governo. Eu digo, precisava ir a pé, não podia pôr no correio, não podia pegar um ônibus, não podia pegar um carro? Não, eles queriam fazer pressão política. Saíram 50, 60 estudantes. No meio do caminho já tinha mais de 1.000, porque os estudantes secundaristas das cidades pelas quais eles passavam aderiam àquela marcha. Isso teve cobertura da imprensa, veio helicóptero das TVs filmar, porque eles começaram caminhando pelo acostamento, eram 50, 60, quando estava em 1.000, eles já começaram a caminhar pela pista, isso parou o trânsito, a polícia teve que ser envolvida, não tem como tirar 1.000 pessoas de uma estrada, não tem polícia capaz de fazer isso. Então, houve uma agitação muito grande, e antes que eles chegassem em São Paulo, o governador já tinha dado a resposta. Pode ficar tranquilo que eu estou mandando todos os aparelhos para Botucatu, porque o governo sente a consequência política de não atender uma reivindicação dessa. Então, eu espero que, sob a coordenação do CAFEU, e o deputado Rodrigo Gostinho já falou também aí, não é? Essas coisas, quando têm sido conversadas com o governo, têm recebido respostas evasivas. Vai lá o deputado com todo o empenho, chama outras pessoas, reúne com as pessoas, mas as respostas são evasivas. Eu acredito num movimento de massa, eu acredito nessa pressão política representada por centenas, milhares de pessoas, fazendo o governador entender que precisa atender a essa reivindicação. Essa é a minha experiência pessoal, eu participei disso, acredito nisso, acho que isso não mudou, pode ter mudado o método, mas isso não mudou, e fico feliz de ver que na coordenação desse comitê está o CAFEU, porque o CAFEU tem inteligência suficiente, é extremamente capacitado para pensar em soluções que envolvam, não é só, na época, por exemplo, os clubes de serviço, não mandaram um ofício do Rotary. Cada clube de serviço enviou dezenas ou centenas de ofícios ao governador, porque cada membro do Rotary, do Lions e das outras entidades, da maçonaria, por exemplo, faziam isso também em nome das suas empresas, revelando quantos empregados tinha na empresa, e aqueles empregados representavam votos. É isso que eu estou querendo dizer. Então, eu espero que coisas desse
desse tipo possam ser pensadas por esse comitê. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, vereador Segala. Doutora Thelma. Pois não? Pode falar. Eu agradeço pois aí o Café. Pode falar, Café. Eu agradeço aí as palavras do doutor Segala. É óbvio, né, que o doutor Segala aqui, devido à pandemia, a gente vai ter um pouco de dificuldade da mobilização nesses modos, mas o que o senhor colocou me parece um caminho, sim, e pode contar que o comitê vai trabalhar nessa vertente. No mínimo, a caixa de e-mail, WhatsApp, imprensa serão todos mobilizados para mostrar essa força política que, insisto, tem que ser também um coro da nossa região. Quanto coordenador desse comitê, acato a sugestão e vamos complementar com algumas ações que nós estamos fazendo, e concordo com o senhor que de ofício, daqui 10 anos nós estamos discutindo se o hospital vai virar ou não vai virar. Tem que ter pressão, né? Está correto. Mais alguém gostaria de fazer uso da palavra? Doutora, eu só gostaria de completar, né, porque eu acho que a hora que eu estava falando... Caiu a sua internet. Fique à vontade. Desculpa, Fabiola. Então, assim... Não, sem problema. Só para deixar para a Câmara Municipal e os presentes, né, que o DRS está à disposição do que vocês precisarem, necessitarem em questão do Hospital das Clínicas, né, porque hoje o que existe lá é o hospital de campanha, né, e ele tem um recurso específico para isso, e por isso que a gente fala que, acabando a pandemia, esse recurso, né, não vai estar mais ali, e que, assim, todas essas tratativas de abertura do Hospital das Clínicas HC Bauru está sendo realizada a nível central da Secretaria de Estado. Tá? Nós nos colocamos à disposição do que vocês precisarem para auxílio nessa situação. Era isso que eu queria colocar enquanto DRS, representando aqui a Doroti, que neste momento está em outra reunião e não pôde estar presente aqui com vocês, porque é realmente uma reunião com o Bauru, que está tratando algumas tratativas significativas em questão da pandemia e da situação do momento epidemiológico que a gente está vivendo hoje, com esse aumento de casos, aumento de internações na nossa região aqui do DRS de Bauru. Obrigado, doutora Fabiola. Olha, nós já estamos passando um pouquinho da hora e precisamos fazer um fechamento. A Carolina gostaria de falar. Eu vou pedir para você ser breve, Carolina, para a gente tentar tirar um direcionamento que eu acho que é importante. Por favor, fique à vontade, Carolina. Claro, eu queria dizer só em nome dos estudantes que o que o senhor Segala disse, o que o Cafeu também reiterou, já está sendo feito. O nosso movimento começou assim e vai continuar assim, fazendo pressão política, então, indo às ruas, se for preciso sair daqui, como ele disse, marchando, a gente vai, e a gente fica muito feliz que vocês estão nos dando esse apoio. Então, desde o princípio, é um movimento que começou assim. É claro que a gente está com diversas frentes, então, tendo apoio do Legislativo, do Judiciário, mas para nós o mais importante é isso que a gente concretiza na ação. Obrigado, Carolina. Doutora Thelma. Pois não. Posso fazer só uma pergunta para a senhora Fabiola, por gentileza? Pois não, doutora Márcia. Eu só gostaria de saber, Fabiola, se você poderia nos dar informação de qual a data que existe hoje para a continuidade do hospital de campanha. A vigência do convênio, Márcia, né? Bom dia. A vigência do convênio do hospital de campanha está para 31 de dezembro, tá? Existe aí uma situação que nós aguardamos a evolução da epidemia para falar se a gente permanece com a necessidade
ou não dos 20 leitos que se encontram lá hoje para assistência a pacientes com síndrome respiratórias e COVID, né, que são pacientes suspeitos ou confirmados de COVID. Se a pandemia continuar na evolução que está, provavelmente, talvez ele seja prorrogado ou seja feito outro tipo de intervenção para manutenção de leitos para atendimento de COVID na RAS 9. Tá? Mas aí a gente depende da evolução da epidemia, né? E ele está vigente até 31 de dezembro. Tá. Ok, obrigada, Fabíola. Eu acho que o vereador Marcos de Souza gostaria de fazer uso da palavra. Oi. Oi, Marquinhos. Bom dia, me ouve bem? Sim, sim. Tá bom, bom dia a todos. Bem rapidinho, doutora. Acho que a gente precisaria checar depois com o Estado, quando ele fala que não tem condições de abrir o Hospital das Clínicas, ele está falando dos 220 leitos que existem lá, e se teria possibilidade, né, de eles oferecerem uma proposta de quantos leitos eles poderiam iniciar com o Hospital das Clínicas. O coordenador do curso aí de medicina foi bem claro. Nós temos várias outras especialidades em outros hospitais. Nós não precisaríamos que o Hospital das Clínicas fosse aberto nesse momento com todas as especialidades. Era uma forma da gente iniciar. Com quanto? Com 40 leitos, 50, 60, enfim. O que o Estado teria condições de oferecer nesse momento para que esse hospital não feche? Eu não sei qual a opinião de vocês, mas eu acho que seria uma sugestão também, porque em busca do ótimo, a gente não consegue o bom. É só isso. Muito obrigado a todos. Vereador, a gente aventou a questão de uma abertura programada, de fazendo a abertura por um número de leitos e aumentando. Mas acho assim, nesse momento, eu não sei os presentes, é duro a gente dizer, parece que você não quer fazer, mas é um período curto, um período difícil, final de ano, mas no mínimo seria muito interessante se houvesse uma solicitação conjunta, assinada por todos os representantes. Isso a gente pode até deixar para o Café, a doutora Márcia, que tem uma habilidade na escrita muito grande, e a Câmara Municipal endossaria, de assinarmos e já tentarmos um agendamento, ou com o chefe de gabinete do governador, ou com o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Cauê Macris, mostrando toda a nossa insatisfação. E nesse período, eu acho que como Câmara Municipal, não sei se a gente consegue viabilizar isso de forma rápida, mas fazer um chamamento de todo o poder legislativo das cidades que usufruem dos hospitais aqui por Bauru, e tentarmos fazer uma mobilização de assinaturas virtuais de todas essas regiões, para que, em virtude da pandemia, a gente não consegue às vezes caminhar, mas depois que tivermos uma grande quantidade de assinatura, irmos também dizer, olha, a coisa está assim, nós não vamos parar, faz necessária a abertura. A gente fica aberto às críticas com relação a essa posição. E acho o seguinte, com todo respeito à USP, ao governo do Estado, está na hora de parar, de dizer, olha, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Vocês têm que sentar e ver o que vocês vão fazer de fato para abrir. Fica muito difícil, porque um fala que é culpa do outro fala que é culpa do um. Não estou fazendo crítica a ninguém, mas a necessidade de que a USP e o governo do Estado resolvam essa pendência, porque essa pendência esbarra na vida das pessoas. Não estou defendendo a USP, nem criticando a USP, não estou defendendo o governo do Estado, nem criticando o governo do Estado. Eu acho que precisa resolver. Passou, tem 5, 6, 10 anos, 15 anos, 20 anos que fica essa conversa. Então, acho que do ponto de vista prático, aqui, por essa Casa de Leis, tentar mobilizar as assembleias legislativas, né, as câmaras municipais das cidades que têm esse atendimento. E tentarmos uma conversa de forma rápida. Talvez o deputado Rodrigo Agostinho também possa nos ajudar, com o presidente da Assembleia Legislativa, e o envolvimento da Comissão de Saúde da Alesp, para que haja aí uma movimentação de recursos, fazendo as verbas
para que esse hospital possa ficar aberto. Não sei se alguém tem alguma outra solução de imediato e não parar com o nosso diálogo e irmos galgando maiores patamares. Doutora Thelma, no comitê, a doutora Márcia já redigiu um ofício, nós estamos fazendo a revisão, nós levantamos informações da região como um todo, e isso será assinado pelas entidades que fazem parte do comitê. Podemos repassar para a Câmara e para quem está interessado para isso. E lá nós discutimos, vereador Marquinho, essa questão do modelo. Enquanto sociedade, nós não entendemos que nós é que temos que dar opção para o Estado. Eu estou com a doutora Thelma. O filho é deles, o usuário aqui. Se isso vai abrir 5 leitos, 50 leitos, se é com a USP, se não é com a USP, isso não é problema nosso. Nós não temos condições técnicas de avaliar isso. O governo do Estado tem que dar continuidade. Que vai começar pequeno, depois vai crescer, é outra conversa. Mas ouvindo o doutor Segala e tendo tudo que esse movimento dos alunos, eu acho que além do ofício, nós temos que fazer uma grande mobilização na cidade, na região, marcar essa presença, fazer uma coisa orquestrada, porque, doutora Thelma, só o agendamento acho que não vai resolver. Veja que vários aqui já tomaram essa iniciativa. O deputado nós mesmos federal já tomou a iniciativa, a OAB já tomou a iniciativa. Nós estamos tentando via FACESP, nós já fizemos um monte de coisa. Então, uma coisa não invalida a outra, mas acho que esse movimento local ele é fundamental. E se precisar desse ofício como base, será um prazer disponibilizar para todos. Agradeço, eu acho importante esse ofício. Oi. Posso só fazer um comentário rápido? Claro. A primeira coisa é que um ponto que a senhora tocou é fundamental. A mobilização da região. Esse hospital ele não vai atender só Bauru, ele vai atender toda a região. Ele vai atender mais de 50 municípios da nossa região. E então, esse aspecto é fundamental. Quando o processo de criação da faculdade de medicina foi feita uma discussão e tentou-se trazer essa pressão e essa participação política de todos os municípios da região pelo benefício que o hospital traria para a região como um todo. Então, esse é um aspecto fundamental. E um segundo aspecto para aproveitar essa mobilização. Então, seria interessante, inclusive, a gente pode até usar uma estratégia que os alunos já desenvolveram, a Carol até esqueceu de falar, mas ela colocou aí um abaixo-assinado que eles fizeram e que pode circular não só em Bauru, mas em outros municípios da região, e a gente sabe que a gente tiver apoio dos vereadores no processo de angariar, e óbvio que essa não é a única forma de manifestação, mas é uma forma importante. E da nossa parte, eu consigo garantir para vocês que a USP está sempre inteiramente à disposição. E não é na teoria isso não. Quando no ano passado, em novembro do ano passado, na verdade em outubro do ano passado, nós fomos chamados para montar um grupo de trabalho e preparar o documento final de como seria a estrutura de transmissão, de toda a questão da USP e gestão. A gente fez isso. Esse documento foi feito em conjunto com a secretaria. A reitoria se mobilizou para que todos os trâmites internos da USP fossem feitos em 5 dias úteis. Esse processo foi encaminhado ao governo em novembro de 2019. E lá está. Tá. Obrigado. A gente acompanhou todos esses movimentos e a gente fica chateado, viu, doutor? Eu sei que o senhor chegou aqui recentemente, mas é sempre movimento. Nós estamos fazendo, o papel está lá, está aqui, está lá, e um diz, a culpa é dele. Eu acho que está na hora de sentar e dizer, vamos resolver. Vamos resolver. A USP trouxe uma faculdade de excelência, ela precisa sentar na mesa com o governo do Estado e dizer, chega, vamos resolver. E tem que resolver. Não é possível que Bauru e região fiquem sem os leitos e esses jovens fiquem sem um hospital a mais de suporte. Então, a gente entende, compartilho com o senhor, mas acho assim, tem que fazer pressão na USP e no governo do Estado. Mas o governo do Estado, mas a USP também montou um hospital. Então, a responsabilidade ela é compartilhada e nós temos que fazer a pressão. Mas não pode ficar só na pressão, dizer, não mandei o documento. Eu acho que chega, isso aí a gente está ouvindo há mais de 2 anos. Então, eu não o conheço, mas meu filho faz medicina lá na USP, em São Paulo, e fala muito bem do senhor.
Fala muito bem, eu tenho certeza que o senhor vai ser uma ponte para esse diálogo. Como última pessoa inscrita, a vereadora Chiara, e daí a gente encerra e vamos, depois se o Café e a doutora Márcia puderem disponibilizar, a Câmara Municipal assina e a gente pode providenciar essa assinatura junto pelo presidente da casa, representando todos os vereadores. Ou também podemos assinar todos os vereadores. Vereadora Chiara. Bom dia a todos. Cumprimento a vereadora Thelma Gobi e estendo os cumprimentos a todos os participantes aqui da audiência. Parabéns, Thelma, por mais essa iniciativa. Eu ouvi atentamente todos os pronunciamentos, né? Eu acho que a demanda maior vem por parte realmente dos estudantes do curso de medicina, da USP, né? Que a gente entende que o momento realmente é um momento decisivo, né? De formação, de finalização de curso. Mas durante toda essa discussão, eu senti muita falta, né, do município, né? A gente não pode se esquecer que esse hospital tem uma história assim que começou pela construção pela Universidade de São Paulo, né, que chegou em um determinado momento de conclusão de obras, não tinha orçamento para manter o hospital, né? E aí, numa negociação do município, do governo Gazeta, que se prontificou em assumir um hospital, que é um hospital do Estado, na nossa cidade, né, que é o hospital de base, né, negociou que assumiria o hospital de base, transformaria ele no hospital municipal, e então a USP devolveu o hospital da USP para o governo do Estado. Então, o governo do Estado estaria assumindo um hospital, mas estaria abrindo mão de outro. Essa foi a história, né, que nós tivemos vivendo no momento do início das atividades do curso de medicina da USP, né? Nesse momento, o que nós temos? Nós temos uma falta de orçamento no município, no Estado e na USP, né? E parece que ninguém quer assumir o hospital. Essa que é a realidade, né? Mas é importante a gente dizer que Bauru não tem leitos hospitalares, né? Nós não temos leitos municipais, né? Então, de um hospital que seria municipal, nós não temos leitos nenhum hoje. Então, eu acho importante que essa discussão ela seja também feita com o município de Bauru, né? Porque se nós estivermos numa negociação de que nós teremos leitos, né, mais leitos do governo, mantidos pelo governo do Estado, mas nós também teremos leitos do município de Bauru, eu acho que a gente acaba dividindo mais as responsabilidades, né, de um compromisso que foi assumido e que nós, né, já tivemos lá em São Paulo e ouvimos do próprio secretário que o governo do Estado não teve o compromisso e que o governo municipal, que a cidade de Bauru, não teve o seu compromisso. Então, é muito difícil, né, a gente politicamente defender algumas coisas quando a gente defende e depois a gente não honra, né? Então, é importante que a gente não esqueça essa passagem, que é uma passagem importante e que tem impactos em qualquer ação que a gente faça nesse momento, tratando da mesma questão, né? Eu gostaria, assim, de me colocar à disposição. Eu tenho contatos no governo do Estado. O vice-governador Rodrigo Garcia é uma pessoa que eu tenho contato, é uma pessoa que eu tenho diálogo a respeito do hospital, inclusive, né? Mas parece que há, assim, decisões veladas que não podem ser ditas, porque há compromissos que não podem ser assumidos, porque não se sabe se os compromissos que estão assumidos serão honrados pelas duas partes. Então, é muito difícil politicamente a gente trabalhar dessa forma. Então, eu gostaria que essa passagem não fosse esquecida e que o município entrasse, né? A prefeitura entrasse nessa discussão. Porque não é porque nós estamos num momento de transição de governo que nós não temos governo. Nem o governo atual, nem o governo futuro. Nós temos um momento de decisão. Seria importante que os dois governos estivessem nessa discussão, né? E não aguardando que nós façamos o movimento e o executivo não faça. Quem não honrou o compromisso foi o executivo. Isso precisa ser colocado nesse momento. Como é que nós vamos fazer essa gestão?
é só o governo do Estado? Porque se for só o governo do Estado, eu sinto em dizer o seguinte, nós ouvimos aqui o deputado Rodrigo Agostinho falando do problema do orçamento. Será que nós estamos fazendo a discussão da maneira correta? Eu sinto em dizer que eu acho que essa discussão não vai trazer o êxito da proposta que a gente está apresentando. Eu acho que a discussão tem que ter uma pactuação maior, município e Estado. Esse é o meu ponto de vista. Fico à disposição, né? Tem os estudantes aí que a gente sabe que estão aflitos, né? E eu, como educadora, como diretora acadêmica de instituição de ensino superior, eu sei muito bem, né, de estruturação de curso superior, e eu sei que esse momento é um momento muito importante para esse tipo de decisão, né? Os espaços que estão postos hoje aqui no nosso município talvez não sejam suficientes, né? Não para essa primeira turma, mas para as turmas que virão na sequência, né, em termos de aprendizado dentro do Sistema Único de Saúde. Então, eu me coloco à disposição para estar ajudando em todas as discussões políticas, inclusive com as do município. Tá bom? Então, obrigada pela oportunidade. Eu sei que você já queria encerrar a audiência, mas eu não podia deixar de falar, me pronunciar nesse momento, viu? Muito obrigada a todos pela paciência aí no final da audiência. Nada, que isso, todo mundo tem que falar. A gente entende o momento, me lembro abertamente que disse, não vai conseguir ter um hospital municipal. Não vai, não por falta de competência, por falta de recursos. Eu acho que pode colocar na mesa, mas eu acho que nós temos que pressionar, sim, a USP e o governo do Estado, para que chegue num ponto de equilíbrio, né? Bauru e região. E nós temos, posteriormente, podemos cobrar o município, sim, eu acho que é importante. Eu me lembro também que foi jogado na nossa cara, na mesa de negociações lá em São Paulo. Não vou esquecer nunca disso. Infelizmente, minha memória não é tão curta assim. Mas acho que, nesse momento, a gente vai ter que pressionar muito o governo do Estado e a USP. Alguém gostaria de fazer mais algum questionamento? Olha, eu vou acabar entrando em contato de forma pessoal com o Rodrigo Agostinho, deputado, com a doutora Márcia e com o Cafeu, para sentar e tentar alinhar alguma coisa, e daí a gente manda para todos que participaram da reunião uma atazinha para que tomem ciência e que façam as inclusões que julgarem pertinentes para ter o fechamento da ata. E realmente eu fico preocupada, né? Se você não quer uma solução, marque uma reunião ou faça uma comissão. Eu espero que a gente não caia nesse ponto comum. Nós temos que ter atitudes objetivas, começar com as pressões que nós conseguimos fazer agora nesse fim de ano e não perder a continuidade. Aqui da Câmara, pela Comissão de Saúde, eu vou contactar todos os presidentes de comissões de saúde das câmaras vizinhas. Vamos tentar trazer mais forças e que cada um na sua cidade faça seus abaixo-assinados virtuais, seja como for, e que nós possamos mostrar força em prol de Bauru e região. Muito obrigado a todos e eu agradeço a atenção e a paciência e a forma gentil como todos participaram dessa reunião. Muito obrigado. Eu dou por encerrada a nossa reunião às 11h51. Agradeço.